Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e o risco real de rebaixamento dentro da competição nacional, o Colorado volta suas atenções para o duelo decisivo contra o Atlético Mineiro no final de semana. Promoções de ingressos estão sendo feitas e um clima, de novo, de tentativa de mobilização. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa falar sobre o vestiário colorado e as declarações do vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, que fez um post inacreditável no fim da noite de domingo. Quero falar também, gente, sobre os resultados da rodada. Afinal, o Vitória perdeu, o Santos pontuou e tem outro time que está entrando na luta contra o rebaixamento. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, A gente tá na luta de novo. Afinal, o Colorado perdeu para a equipe do Fluminense no último sábado, viu, de camarote os jogos da rodada deste domingo e, bom, a luta parece estar estreitando cada vez mais. Alguns times ganharam, outros voltaram para a briga e eu diria para vocês que a gente tem 7 times brigando por 2 vagas no Z4 e, por consequência, o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos focar bastante na situação do Internacional, um ambiente extremamente conturbado, de protestos já do torcedor no desembarque da delegação no Salgado Filho, na madrugada deste domingo. E bom, muita coisa acontecendo nos bastidores, o que obrigou, inclusive, o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, a se manifestar nas redes sociais. E eu quero repercutir, óbvio, tudo com vocês, em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo. Em especial, gente, sempre aquela dica, não deixa a multa acumular, porque ela pode virar uma bola de neve. E aí tu tem problemas com o teu licenciamento, tu tem um problema de juros, então já quita ela de forma parcelada no cartão de crédito e ainda por cima vou te dar o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento para você ficar em dia com o teu veículo, rodar sem complicações, sem dor de cabeça e já resolver tudo isso. Pode pagar IPVA, pode pagar licenciamento ou qualquer outro débito que tu tenha pendente de forma parcelada no cartão com a Zapay. ZAPAY, não são meus parceiros aqui no canal e eu recomendo eles para vocês, tá certo? Turma, eu quero começar falando justamente sobre as declarações do Bisol. Poderia falar sobre o jogo, sobre o contexto das coisas, mas sinceramente eu quero falar bastante sobre essas declarações porque elas me incomodaram muito, tá? É um longo texto que ele fez lá no X, o antigo Twitter, e que fala bastante, sobre o momento do Internacional. Vou ler ipsis literis aqui para não perder nada do que ele diz, tá? Vamos lá. Abre aspas para José Olavo Bisol. O torcedor está sofrendo, e nós também. Cada derrota dói, mas ninguém aqui se esconde. Aqui para mim já tem o primeiro erro, tá? No Maracanã, por exemplo, foram perguntados ou convocados pela imprensa para dar explicações Barcelos, Bisol, Mazuco e D'Alessandro. E nenhum deles falou, assim como já aconteceu em vários momentos de derrota em jogos dentro e fora do estádio Beira-Rio. Trabalhamos dia e noite para mudar esse cenário, com humildade, cobrança e compromisso. O Inter é maior que qualquer pessoa ou fase. Aqui eu só coloco outro ponto, tá? Humildade foi algo que essa gestão não teve em nenhum momento de 2025. Quantas vezes a gente ouviu derrotas do Inter acachapantes para Botafogo, 4-0 lá no Engenhão, contra o Palmeiras, 4-1 no Allianz Parque, o mesmo discurso vazio de esse grupo já deu resultado, esse grupo já mostrou, confiamos que esse grupo vai dar a volta por cima porque já mostrou em algum momento. O ambiente é bom, vocês não têm o dia a dia dos treinamentos, o dia a dia é positivo, nós vamos dar a volta por cima, vamos brigar para uma classificação na Libertadores, o foco está nas Copas. O Bisol mesmo me interpelou lá no Maracanã depois da eliminação contra o Fluminense, perguntando se eu era colorado. Para acreditar na classificação do Inter contra o Flamengo. E o Inter não deu 2 chutes a gol em mais de 180 minutos no mata-mata contra o Flamengo. Então, humildade é algo que a gestão não tem. E aqui eu discordo do Bisol já no primeiro tweet em 2 pontos. Seguimos. Já fizemos a autocrítica. E aqui está a novidade, tá? Então, pela primeira vez a direção está fazendo uma autocrítica. Reconhecemos erros e seguimos firmes na busca por soluções. Mas é importante não se deixar contaminar por quem distorce a verdade em busca de engajamento.
Muitos falam sem compromisso com o clube, movidos por interesse que nada tem a ver com o Inter. O momento pede união, não divisão. Direção, jogadores e torcida. Juntos somos mais fortes que qualquer crise. Com verdade, trabalho e apoio da torcida vamos virar essa página. Seguimos acreditando, sempre ciente dos desafios. Isso é uma vibe que a direção do Inter adora, né? Que é encontrar um inimigo imaginário, né? Que é a imprensa, que noticia coisas em busca de engajamento. Eu não estou passando pano na imprensa, tá? Mas muitas coisas que são faladas, né, acabam se confirmando depois. E isso só acontece, né, pela falta de comunicação do clube e também, né, pelo momento que o Inter está vivendo. Se as coisas estivessem acontecendo dentro do campo, talvez não tivesse, né, esse textão aqui do Bisol e a busca, por exemplo, do D'Alessandro muitas vezes de encontrar um inimigo imaginário na imprensa, né, para sair disparando, aquela coisa do contra tudo e contra todos, como ele levou, né, para a coletiva do Kaique Rocha, né, um papel com todos os números do jogador, como brigou, né, com a imprensa na coletiva do Alan Benítez, na coletiva de apresentação do Alan Rodrigues, e olha o resultado aí. Momento está propício para especulações e inverdades, baixando o nível das informações, muitos querendo achincalhar o clube e a honra das pessoas. Cobranças internas são permanentes e o clube nada deve aos atletas. O que combinamos está absolutamente em dia. Muito além do momento que vivemos, e é este o foco do momento, precisamos entender e debater os desafios para os próximos anos. Somos a 13ª folha do futebol da Série A e o 12º em investimentos. O problema é muito mais profundo. Se é para dizer isso, né, não escreve nada. Não escreve. Tu não pode, depois de tudo que está acontecendo com o Inter, né, a atuação porca que o Inter vem tendo, a montagem porca do departamento de futebol, que não tem um lateral esquerdo, que não repousa a saída do Fernando, mesmo com todo mundo avisando com a janela aberta. Lembro de ter uma entrevista do Bisol no Vozes do Gigante, onde a gente já não tinha o Fernando por lesão, e se falava, né, pô Bisol, 5 reforços é o que o Inter precisa a nível de titularidade. Não, o diagnóstico está errado, o Inter precisa de peças pontuais porque esse grupo já deu resultado, são jogadores de seleção. O Inter não repôs Fernando, não repôs Valência, não repôs Wesley, enfraqueceu o seu grupo com 3 jogadores na última janela. Alan Benítez, Richard, que foi dito ser a reposição do Fernando, e o Alan Rodrigues, que infelizmente não joga e foi contratado inclusive depois do prazo para jogar a Copa do Brasil. Então me desculpa, cara, tu não pode dizer que o Inter é a 12ª folha do futebol brasileiro e argumentar isso como um ponto, né, para justificar o momento que o Inter está. Isso é incompetência de vocês, né, do departamento de futebol, da montagem do grupo, da arrogância e da prepotência em que trataram o ano inteiro do Internacional, se abraçando no Campeonato Gaúcho, que era uma obrigação do Inter, que teve que evitar um octa do Grêmio porque não teve capacidade de ganhar o Campeonato Gaúcho em nenhum dos últimos anos. Caindo inclusive na semifinal para o Juventude 24, na semifinal para o Grêmio em 2022, um Grêmio rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2021 perdeu a final também para o Grêmio, que veio a cair para a 2ª divisão daquele ano. E assim vamos, né? Em vários anos que o Inter deixou de ser competente. Então, Bisol, esse argumento e esse texto que tu escreveu só demonstra, né, o quanto tu apequena o clube. E é isso, eu te respeito muito, né, como torcedor do Inter, como abnegado, como cara de serviços prestados, mas talvez esse pensamento impregnado do apequenamento, do edifício, do não temos dinheiro, talvez seja um dos motivos para o Inter também estar nessa situação no Campeonato Brasileiro. Enquanto a gente vê discursos, né, do Santos, né, fazendo guerra, disputando final, buscando ponto fora de casa contra o Botafogo, um 2-2, saindo 2 vezes atrás do placar, o Inter caminha em campo, né? O Inter não joga, o Inter não se impõe nem contra o Sport dentro da sua casa, né? Ganha com 2 contra-ataques dentro do estádio Beira-Rio, do lanterna do campeonato. Então isso para mim é muito grave. Então eu era contrário a demissões nesta reta final porque acho que poderia prejudicar o ambiente. Já pensou o contrário. Eu acho que a saída, né, do Bisol, do Mazuco, né, pode trazer algo positivo para o Internacional nessa reta final, pelo menos com esse fim de pensamento do coitadismo dentro do Internacional. Já seria um belíssimo avanço dentro, né, do nosso cenário. Quero falar também sobre a tabela, gente. Afinal, né, a gente teve alguns jogos importantes, como eu disse, né, Santos e Botafogo empataram, mas também é verdade, né, que o Vasco da Gama goleou o Bragantino
fora de casa, né, lá em Bragança Paulista, e colocou o Bragantino na briga, né, para mim, contra o rebaixamento. Olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, gente, eu diria para vocês que a gente tem 7 times brigando por 2 vagas. Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará, Inter, Santos, Vitória e Fortaleza. 7 times brigam pelas 2 últimas vagas. A distância do Inter para o Z4 ainda é de 4 pontos. E o jogo contra o Atlético Mineiro vira uma decisão, porque se o Inter ganhar o jogo e o Vitória perder para o Cruzeiro no Mineirão, estamos falando de uma distância de 7 pontos, com um confronto direto na outra rodada. O Inter vai até Salvador encarar o Vitória no Barradão. Então, se o Inter ganhar o jogo, daria um passo significativo para não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o contrário também é verdade. Se o Inter perde para o Atlético Mineiro e o Vitória, por algum motivo, ganha do Cruzeiro, a distância fica em 1 ponto, com um confronto direto no Barradão na outra rodada. Então o Inter pode ser jogado na zona de rebaixamento pelo Vitória. Então tem que tomar todo cuidado, e por isso o jogo de domingo é uma decisão, tem promoção para não sócios, para sócios também, e nós temos que fazer a nossa parte para transformar o Beira-Rio num caldeirão para que esses incompetentes consigam ganhar o jogo. E aí, gente, o Bragantino tem 36, o Atlético tem 36, o Ceará tem 35, só que o Ceará tem um jogo atrasado, que joga, né, nesse meio de semana contra o Fluminense no Maracanã. Então seria importante também a vitória do Fluminense nesse contexto. O Inter se representa nessa segunda-feira à tarde e começa a pensar esse jogo, com alguns retornos. Bernabei, né, volta depois de cumprir suspensão, o lateral esquerdo, o Alisson, também fica à disposição do Ramon Dias, e há uma pequena expectativa de que o Vitão também tenha condições de jogo, o que eu acho muito difícil, mas ele está trabalhando, né, para ter essa condição no duelo do fim de semana. Ao mesmo tempo, né, o Inter, né, trabalha, né, para tentar encontrar um time a ponto de bater o Atlético Mineiro. A gente vai abordar isso durante a semana, e eu estou bastante preocupado, né, com este final de campeonato, esses últimos jogos, onde o Inter vai arrumar esses pontos para classificar para a Série A do ano que vem. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal em nome da KTO, kto.bet.br. Como eu disse, né, temos jogos importantes neste meio de semana. Tem Fluminense e Ceará, tem semifinal da Copa Sul-Americana entre Atlético Mineiro e Del Valle, que é o nosso próximo adversário. Empate 1-1 lá no Equador, volta em Minas Gerais. Tem Flamengo e Racing jogando uma vaga na final, Palmeiras e LDU também. Então tudo isso você palpita lá na KTO, então já faz o teu cadastro. Primeiro comentário fixado aqui do vídeo, tem o link da KTO, lembrando, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço, a gente se vê, fui!